nós vamos continuar falando sobre a reforma. Nós vamos falar sobre os 500 anos, estamos falando sobre os 500 anos da reforma. E nós vamos continuar essa série dos 5 solas. E hoje nós vamos falar sobre somente a graça. Somente a graça. Essa graça que muitas vezes é interpretada erroneamente e que tem sido pisada pelos religiosos nesses 500 anos. A verdade é que as pessoas da religião têm crise com a graça. Não gostam de ouvir falar da graça. Porque a graça incomoda. Pode parecer mentira, mas a graça incomoda. Eu fiz um texto no Facebook essa semana, dando uma perspectiva que eu tenho da graça, e logo apareceu eles. No meu texto eu dizia: a boa nova não entra no contexto do inferno, o inferno não entra no contexto de boa nova. Boa nova é reino de Deus. Aí logo apareceram eles lá: mas tem que falar do inferno, do juízo, porque se não falar do inferno, do juízo. Eu falei assim: esse pessoal gosta demais do inferno, cara. O pessoal sente necessidade demais do inferno. E a graça de Deus, ela vem nos trazer essa esperança do céu e não o medo do inferno. Quando os reformadores gritaram, há 500 anos atrás, 1517, protesto, somente a graça, existia um contexto. O contexto de que por merecimento você era amado por Deus. O contexto era o que você faz de bom para desfrutar do amor de Deus e da graça de Deus. A pergunta que a igreja católica apostólica romana fazia era: como está a sua vida? Como você está diante de Deus? Uma lástima, cuidado. O diabo vai te pegar. E os reformadores gritaram: não, protesto. A graça de Deus é somente a graça, sola gratia, sola gratia. Somente a graça nos torna aceitáveis, inculpáveis, dignos de estarem na presença de Deus. Não é mais as indulgências, não é mais os sacrifícios, não é mais as regras cumpridas, somente a graça. Pois bem, de 1517 a 2017, a igreja se perdeu. A igreja se perdeu. Voltaram a vender indulgências, voltaram a cobrar comportamentos morais, voltaram a requisitar bons comportamentos para que a graça de Deus fosse então plenamente desfrutada. Ao ponto de nós ouvirmos: Deus ama os bons meninos. Ao ponto de os mais antigos vão saber o que eu estou dizendo. Era costume mais antigo dizer assim:
Cuidado que Deus castiga. Eu espero que tenha ficado na antiguidade mesmo. Mas eu acho que não ficou não. Cuidado que Deus castiga. Deus ama os bons meninos. Não faz malcriação, porque o papai do céu te pega. Pisamos na graça, pisamos na reforma, pisamos na história e nos perdemos. Deixamos de ser o que deveríamos ser para nos tornar aquilo que provavelmente não passou no coração de Jesus, não passou no coração dos reformadores, não passou no coração de quem conhece o Evangelho de verdade e fez história nele. Por isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa graça. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 27. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 27, vai ser projetado, já está aqui. Diz assim, ali está o 28, né? Vamos ler, consegue voltar ao 27 aí? Dá para voltar? 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Eu quero ler também na versão NVI, ou na versão, eu li a versão NVI, eu quero ler na versão A Mensagem, do Eugene Peterson, um pastor que eu gosto muito, e a versão A Mensagem é uma versão que eu gosto muito, diz assim, vai estar projetado aqui também. Vocês estão cansados e infastigados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém. Amém. A graça nos traz isso, esse sentimento, esse respirar leve, suave. Que interessante, porque aqui, Jesus acabou de dizer os seus ais, alguns ais. Ai de vocês, tal, vai ter mais, vou pegar mais leve com Sodoma e Gomorra do que com vocês. Ai de vocês, Tiro e Sidom. E Jesus então, após uma mensagem muito dura, ele diz assim, mas vocês precisam vir até mim, porque eu sou manso, eu sou leve, vocês precisam conhecer os ritmos leves da minha graça. E quando ele usa, vinde a mim vocês e tomem o meu fardo que é leve e suave, Jesus usou um contexto muito conhecido dos judeus. Por quê? Porque cada mestre da lei tinha sua interpretação, cada escola rabínica tinha os seus julgos. E as pessoas iam nessas escolas rabínicas, seguir os rabinos, sabendo que eles teriam os seus pesos, os seus dogmas, os seus segmentos, eles sabiam que eles teriam que fazer algumas abstenções, eles sabiam. Então, eles chamavam isso de jugo. O jugo de um é mais leve, o de outro é mais suave. Por exemplo, existiam duas escolas muito famosas, a de Shammai e a de Hillel. Shammai mais conservador, Hillel não tão conservador. Então, quando você seguia um desses mestres da lei, você estava sabendo que você traria para você alguns tipos de comportamentos, algumas regras que você teria que ter. E Jesus diz assim, eu também sou um mestre da lei, eu também interpreto a lei, e eu quero que vocês tomem agora os meus fardos, os meus jugos sobre a vida de vocês, só que ao contrário do que vocês ouvem em todos os lugares, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e vocês não vão se cansar de carregar ou de andar comigo. Jesus está falando sobre a graça. Jesus está falando sobre a graça.
Vocês vão conhecer a minha graça. Como que nós vamos saber se nós estamos vivendo na graça? Quando vocês dançarem a vida num ritmo leve e suave. Beleza? Posto isso, quem ouve o que eu vou dizer agora e compreende no âmbito libertino, provavelmente precisa reavaliar o seu processo de conversão e caminhada. Aquele que não ouve da graça, ou aquele que ouve da graça e não diz assim: rapaz, é perigoso demais isso aí, não ouviu falar sobre a graça. Aquele ou aquela que ouve sobre a graça de Deus e não se assusta, está ouvindo qualquer outra coisa, mas não é a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela vem sobre nós e nos coloca num estado de leveza que nos assusta e que nós não estamos acostumados. Porque assim como fora nos tempos de Jesus, hoje as pessoas carregam para si e buscam para si o tempo todo os seus fardos. Lembro-me uma vez que eu atendi uma pessoa que ela disse: estou preocupada. A pessoa disse. Eu disse: qual é a sua preocupação? Ela disse: eu estou me sentindo muito leve. Eu falei: que bom. Ela: não, mas está leve demais. Eu falei: maravilha. Ela falou assim: mas então eu estou sentindo o peso de não sentir o peso. As pessoas são assim. Quando está leve demais, incomoda. Quando está leve demais, elas têm problema. Então elas, mas não tem uma oprimidinha, não tem um fardinho, não tem um demôniozinho para vir me botar medo, porque assim eu sou meio frouxo, eu fico meio mais ou menos, entendeu? E aí, a gente começa a levar uma vida, a gente começa a levar um estilo de vida que Jesus diz: por que você não vem para mim de verdade e toma sobre você os meus fardos e os meus jugos que são leves e suaves? Porque nós temos um problema com a graça. Porque nós temos pisado na tal da reforma protestante, que diz somente a graça. Nós dizemos: não é somente a graça, não. É a graça, tudo bem, mas veja bem, eu preciso da igreja certa, eu preciso da doutrina certa, eu preciso das músicas certas, eu preciso do pastor certo, eu preciso do conjunto certo. Já não é mais graça. Já não é mais graça. Graça é você dizer assim: é somente Ele. Quando você entende a graça, você diz assim: não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, é somente por Ele. É somente por Ele. E Ele me aceita como estou e como sou. E eu vou repetir uma coisa que eu já disse: se isso soa para você libertino, reavalie-se. Pare, pelo amor de Deus, de ficar esperando alguém te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Liberte-se disso. Eu atendi um rapaz, e ele disse assim: pastor, estou desviado. Primeiro que eu não gosto dessa palavra, desviado. Quem tem desvio é rua ou rodovia. Septo nasal, tal. E ele: então, estou desviado. Eu falei: elabore. Então, rapaz, eu estou numa vida, tenho curtido a vida, tal, não sei o que lá. Eu ia domingo na igreja, mas aí eu tomei umas no almoço, e era domingo de Santa Ceia. Aí eu falei: não vou assim para a igreja, né? Tomei uma hoje no almoço. E aí, eu cheguei a uma conclusão.
Eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão de que as pessoas, elas olham para Deus como um guarda-regras, cabeça dura. As pessoas olham para Deus como um guarda-regras, cabeça dura, mal-humorado, chato para dedéu, que olha para os erros e diz assim, não pode não vai entrar aqui não. Tomou umas biritas no almoço hoje, o que está fazendo aqui? As pessoas olham para Deus nessa perspectiva. Mas não têm uma consciência de que estão fora da mão de Deus. Só têm uma consciência de que estão desobedecendo a Deus. Mas não têm uma consciência de que estão longe dos braços acolhedores de Jesus. Estão conseguindo me entender? Então, eles trazem para eles aspectos morais que não são de Deus. Deus não tem nada a ver com essa parada toda, mas eles falam, Deus está bravo comigo, então por isso que eu não vou na igreja, porque vai que eu passo mal lá, né, infarto, estava bêbado, infartou na igreja, bem feito, porque mandou. Então, colocam essa expectativa em cima de Deus, mas não tem essa consciência. Qual a consciência? De somente a graça, de dizer assim, pobre pecador que sou, a minha alma está perdida, e se eu não voltar para Deus, eu não vou me encontrar. Se jogam no abismo do nada, e numa falsa consciência de distanciamento de Deus, porque só olham nos aspectos morais, não tem a consciência de um espírito que fugiu das mãos do doador da vida, da fonte da vida, se desconectaram da árvore da vida, mas essa consciência não vem. Por quê? Porque Deus se tornou para eles um guardador de regras, cabeça dura, chato. É por isso que os ecos da reforma de somente a fé são abafados por gente chata, de auréola apertada, que enche o saco de todo mundo. Deus se cansou de gente chata. Provavelmente Deus olha para os chatos e fala, meu Deus, tem os xiitas lá no muçulmano e eu tenho os chatos ali. Vocês são muito chatos, vocês pegam no pé de todo mundo. Vocês não são capazes de olhar para a trave que há no olho de vocês. Tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas passando frio, tem crianças sendo abusadas, e vocês estão preocupados se o fulano vai ou não vai na igreja, se teve relação antes ou depois do casamento, se é divorciado, está casado no papel ou não está. Vocês se prendem a coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Vocês se prendem a coisas que eu não mandei se prenderem. Vocês trazem fardos pesados demais que nem vocês são capazes de carregar e ficam colocando sobre os outros. Vocês perdem tempo discutindo. Eu não vou usar o nome, mas não vou falar não. Não estamos ao vivo. E problema basta os meus. As pessoas perdem tempo. As pessoas, eu já vi igreja brigando por causa de cor de piso, meu. A gente está preocupado se a filha do fulano está namorando ou se não está namorando. A gente se perde e a gente não se preocupa com o irmão que está caído em depressão na comunidade. A gente está preocupado com a roupa que o fulano está vestindo, mas a gente não está preocupado com a jovem que está pensando em suicídio na nossa comunidade. Nas nossas comunidades, não falando só da PIB. A igreja se perdeu, por quê? Porque a graça se tornou banal. E o problema é que ela se tornou banal, transvestida de um puritanismo fedido, asqueroso. A graça é pisada e esmagada com aspecto de pungência reformada. A graça é pisada e esmagada com uma roupagem de tipo assim, estou eu aqui a defender a Sagrada Igreja. Estou eu aqui a defender a sã doutrina. Me irrita profundamente quando alguém me diz, eu sou apologeta. Ah, bicho. Vai para lá, né? Vai para lá, né? Para não falar outra coisa. Esses caras são muito chatos. E a igreja está cheia de gente chata.
Nós precisamos de pessoas leves. Quando nós dizemos somente a graça, nós estamos falando de pessoas leves. Quando nós dizemos somente a graça, nós estamos dizendo de pessoas que são capazes de dançar. Eu lembro uma vez que eu estava ali no Confiança, e estava tocando estava eu e o Fabiano, estava tocando alguma coisa. E aí, olhei para o lado, olhei para o outro e meti um passinho. Não tem ninguém. Estava tocando uma musiquinha legal, eu fiz um passinho lá, sei lá, eu não sei dançar. Aí do nada, eu falei, eu olhei, eu juro que eu olhei, não tinha ninguém. Ah, vai, mulher. É isso aí, meu filho. É bom dançar, né? Eu falei, claro. Estou todo sem graça. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos dançar em qualquer momento na nossa vida. Nós podemos bailar na vida sem medo de um Deus inquisidor, de um Deus que está olhando o tempo todo o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Quando nós dizemos somente a graça, nós estamos dizendo a salvação é na fé e no Cristo. E a fé nesse Cristo me torna uma pessoa tão leve, tão bailante da vida e na graça do Senhor, que eu começo a me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então eu começo a deixar a velha vida, não mais pelo medo, não mais pela inquisição das regras, da doutrina, do regimento interno, o escambau. Eu começo a me tornar uma pessoa melhor, porque o Espírito trabalha em mim, o Espírito Santo baila dentro de mim, dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Ele começa a tomar conta, ele começa a inundar, ele começa a entrar nos cantos mais fechados da minha alma e começa a transformar. Então, eu sou transformado pela graça e não me transformo para receber a graça. E nós temos errado tanto nessa mensagem que provavelmente eu já falei isso aqui, provavelmente quando você às vezes convida alguém para vir à igreja, a pessoa diz assim, olha, quando eu melhorar eu vou na sua igreja, você vai ver, eu ainda vou na sua igreja, eu vou ser alguém melhor e eu vou na sua igreja. Como assim? Está tudo errado? O urubu está comendo alface, irmãos? Está invertido? Aqui é o lugar dos piores, aqui é o lugar dos que não são bons. Mas aqui é também o lugar onde nós apontamos para uma direção e nós dizemos, pode vir. Não, mas eu estou assim assim assado, pode vir meu irmão, pode vir minha irmã. Não, mas eu estou divorciado, meu irmão, minha irmã, não estou perguntando o seu estado civil. Não, mas eu uso droga, eu não estou perguntando nada, eu estou pedindo para você ir, porque Ele te aceita, Ele te recebe, Ele te abraça do jeito que você está. Não, mas eu não sou bom o suficiente. É isso, a graça é para os não suficientes. A graça é para os que entenderam, eu não sou suficiente, eu não sou capaz de salvar a mim mesmo. Eu não sou capaz de dar um passo sequer na tua direção, Senhor, se não for a tua graça. E como é triste a pessoa que cai das mãos, sai das mãos do Senhor, se joga no abismo do nada, se debate na vida. E sabe qual que é, irmãos? Nós precisamos estar atento a essas pessoas que estão se debatendo na vida. Encostarmos com um barco e dizer, você está se afogando, suba, nós vamos salvar você. Mas eu não sou digno de subir no barco, ninguém aqui é, meu irmão, mas alguém deu esse barco para nós e nós estamos se salvando todo mundo. A igreja precisa ser esse barquinho no meio de um lamaçal da vida, onde as pessoas estão se debatendo e se afogando porque pularam da fonte. E recolhermos o maior número de pessoas possível.
As pessoas estão cansadas. Põe o texto, Ricardo, põe o texto para mim do Eugênio, fazendo um favor. As pessoas estão cansadas, estão enfastigadas, estão pesadas, porque a religião tem matado. E nós precisamos socorrer, nós precisamos, olha lá, vocês estão cansados, enfastigados de religião, fastiados de religião, vocês estão cheios de fadiga no caminhar. Então venham para mim. Nós precisamos anunciar essa mensagem. Quando nós dizemos somente a graça, atenção, Igreja Batista em Botucatu. Quando nós dizemos que somos reformados e dizemos somente a graça, é essa mensagem que nós temos que anunciar. Para todos os seres humanos. Você é bem-vindo nesse lugar, porque a graça foi capaz de salvar a mim, é capaz de salvar a qualquer um. Sabe qual é a dor das pessoas? Abra comigo lá em Marcos capítulo 14, Marcos 14, verso 34. Aqui são palavras de Jesus, um Jesus humano, que está carregando sobre si a dor de uma humanidade. Aqui é o Jesus homem falando, e aqui está o clamor de uma humanidade no lamaçal. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Aqui Jesus está no Getsêmani, numa angústia tão profunda. E esse sentimento é a angústia de todo ser humano. Aqui, e Jesus está sentindo exatamente o que eu e você sentimos quando nos vemos fora da mão dele. E Jesus diz assim: pelo amor de Deus, alguém vigia comigo, orem comigo, alguém sinta comigo essa dor, sejam capazes de chorar comigo. E os caras dormiram, né? Os caras pegaram no sono. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós estamos dormindo enquanto as pessoas estão agonizando. Sabe por quê? Porque a graça se tornou sola. Só que sola de verdade mesmo, não sola somente. Se tornou sola do caminhar da igreja. Fica sempre escondido para o lado de baixo. É a última coisa a ser apresentada. Porque vai que enche de pecador demais aqui, não é mesmo? Porque vai que o pessoal acha que aqui é a casa da mãe Joana, porque era exatamente isso que diziam sobre Jesus. Era exatamente essas coisas que diziam para Martinho Lutero. Lutero, como assim, Lutero? Cada um vai interpretar a Bíblia, Lutero. Como cada um vai ler? Todo mundo vai começar a saber o que está escrito, Lutero. É exatamente isso. Como assim, Lutero? Aí as pessoas vão começar a ter noção de que nós estávamos ludibriando eles, Lutero. É exatamente isso. Mas como assim, Jesus? As pessoas vão poder chegar no Senhor. Exatamente, o acesso é livre. Mas, Senhor, como assim? Foi assim com Martin Luther King. Como assim, Luther King? Todo mundo é igual? É exatamente, todo mundo é igual. Como assim, Mandela? Todo mundo é igual, todo mundo tem direito? Exatamente, todo mundo tem direito. Como assim, Gandhi? Como assim, Gandhi? As pessoas podem e devem ter direitos iguais? Exatamente, devem ter direitos iguais. Isso é graça. São pessoas que conheceram a graça e manifestaram a graça. E lutaram para que a graça de Deus fosse manifesta. Somos todos iguais. E todos podemos chegar ao trono da graça de Deus. O problema, e eu quero concluir, é que às vezes a nossa alma se abate de uma forma tão profunda que nós começamos a perder o sentido pela vida. O problema é que às vezes nós olhamos tantas coisas, começamos a olhar as falhas da igreja, começamos a olhar a falha dos irmãos, começamos a olhar os irmãos que não participam como poderiam participar. Começamos a olhar
os tropeços. E a nossa alma começa a se inundar de desânimo. A nossa alma começa a se inundar de tristeza. E essa graça começa a ficar tão distante da nossa realidade, que nós também não vamos conseguir passar ela para mais ninguém. Eu tenho conversado com muitas pessoas. E assim, uma característica predominante nas pessoas que eu converso, tenho atendido, é uma frustração com a religião, com a igreja. Tem hora que eu falo assim, Senhor, me dá dá uma oportunidade de conversar com o não convertido, para trocar uma ideia, mas o Senhor tem colocado um tipo de pessoa na nossa comunidade, um perfil de pessoas. E aí ele disse assim, faz o que eu estou mandando fazer, Renato. Eu falei, é disso que eu estava falando, Senhor. É isso. De trazer de novo a esperança. De trazer de novo o sentido da graça de Deus. O sistema é horrível, ele mata. Mas a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por isso eu quero convidar você, que está com sua alma abatida. Muitas vezes, o mar bravio bate na sua alma e diz assim, você vai afundar, você não vai continuar, não vai dar para continuar. Você vai parar, não vai dar. Eu convido você a olhar para a graça de Deus. Assim como o filho pródigo pegou o caminho de volta e foi aceito, somos nós todos pródigos. E podemos voltar. E o que eu quero dizer, que os braços dele estão abertos, prontos a te acolher, pronto a nos acolher. Nessa hora, converse com sua alma. Por que te abates? Por que te entristeces? Por que perdes a calma? Ele breve virá e nos levará com Ele. Nós teremos uma alegria que é completa. Mas até esse dia, Ele nos prometeu consolo. Ele nos prometeu que todo dia estaria conosco. Por que nós nos esquecemos disso? Por que deixamos os braços da graça? Por que temos buscado tanto os méritos? Por que muitas vezes achamos que a cruz não foi suficiente e tentamos ajudar Jesus na nossa vida? Por que não corremos para os braços dele e deixamos que ele mude o nosso caminhar? Por que não nos entregamos completamente? A graça de Deus é escandalosamente amorosa, escandalosamente aberta, escandalosamente propícia a recomeços, escandalosamente avessa aos paradigmas e sistemas religiosos. Na realidade, a graça provoca ira nos religiosos. Mas eu convido você a optar. Lance fora todo medo. Porque o amor perfeito lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. Mas o amor não. O amor proporciona recomeços. Mesmo assentados, nós vamos cantar essa canção. E eu convido você a fechar os seus olhos e olhar para a sua caminhada, para a sua jornada, e voltar e perseverar, não desistir,
ser abraçado, ser abraçada, ser acolhido e ser acolhida. Preste atenção na letra dessa canção.